Herança de craques, pais e filhos que brilharam no futebol. Domingos da Guia e Ademir da Guia. Domingos da Guia foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Atuou por clubes como Bangu, Vasco, Flamengo e Boca Juniors, destacando-se pela elegância e técnica no desarme. Pela seleção brasileira, participou da Copa do Mundo de 1938, ajudando o Brasil a alcançar o terceiro lugar. Seu estilo refinado e habilidade em sair jogando da defesa o tornaram uma referência para gerações futuras. É lembrado como Divino Mestre por sua maestria em campo. Ademir da Guia, filho de Domingos. Ademir da Guia é considerado o maior ídolo da história do Palmeiras. Meio-campista cerebral, comandou a Academia de Futebol nas décadas de 1960 e 1970, conquistando 5 campeonatos brasileiros e 5 paulistas. Disputou 902 partidas pelo clube, sendo o recordista em jogos. Apesar do talento, teve poucas oportunidades na seleção brasileira, participando apenas de uma partida na Copa do Mundo de 1974. Seu futebol elegante lhe rendeu o apelido de Divino, herdado do pai, Djalma Dias. E Djalminha Djalma Dias foi um zagueiro de destaque nos anos 1960, atuando por clubes como América do Rio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Botafogo. Conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Carioca de 1960 e o Campeonato Brasileiro de 1967. Representou a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. É lembrado por sua técnica apurada e liderança em campo, sendo considerado um dos grandes defensores de sua época. Filho de Djalma Dias, Djalminha foi um meia habilidoso que brilhou no futebol brasileiro e europeu. Iniciou a carreira no Flamengo, passando por Guarani e Palmeiras, onde se destacou pela criatividade e visão de jogo. No Deportivo La Coruña, da Espanha, foi peça-chave na conquista do título espanhol em 1999-2000. Pela seleção brasileira, participou da conquista da Copa América de 1997. Seu estilo irreverente e talento o tornaram um dos jogadores mais carismáticos de sua geração. Cesare Maldini, Paolo Maldini e Daniel Maldini. Cesare Maldini foi um zagueiro italiano que marcou época no Milan, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em 1963. Após encerrar a carreira como jogador, tornou-se treinador, comandando a seleção italiana, sub-21 e a principal, além do Milan. Sua liderança e conhecimento tático o tornaram uma figura respeitada no futebol europeu. Como técnico, foi vice-campeão da Eurocopa Sub-21 em 1986 e 1996, revelando talentos que brilharam posteriormente. Paolo Maldini é um dos maiores defensores da história do futebol. Atuou toda a carreira no Milan, disputando 902 partidas e conquistando títulos como 7 campeonatos italianos e 5 Ligas dos Campeões da UEFA. Pela seleção italiana, participou de 4 Copas do Mundo, sendo vice-campeão em 1994. Reconhecido por sua elegância, posicionamento e liderança. É um ícone do futebol mundial e símbolo de lealdade a um único clube. Daniel Maldini, representando a terceira geração da família Maldini, Daniel é meio-campista e iniciou a carreira no Milan, assim como o pai e o avô. Em busca de mais oportunidades, foi emprestado ao Monza, onde vem ganhando experiência e destaque. Em 2024, estreou pela seleção italiana, mostrando potencial para seguir o legado familiar. Sua versatilidade e técnica o tornam uma promessa no futebol europeu, mantendo viva a tradição dos Maldini. Peter Schmeichel e Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel foi um dos maiores goleiros da história, destacando-se no Manchester United, onde conquistou títulos como a Liga dos Campeões da UEFA em 1999. Pela seleção dinamarquesa, foi campeão da Eurocopa de 1992, sendo peça fundamental na campanha. Conhecido por sua imponência, reflexos rápidos e liderança, marcou época no futebol mundial. Após encerrar a carreira, tornou-se comentarista esportivo, compartilhando sua experiência e conhecimento. Kasper Schmeichel, filho de Peter. Kasper seguiu os passos do pai como goleiro, alcançando sucesso no Leicester City, onde foi campeão da Premier League em 2015 e 2016.
pela seleção dinamarquesa, tem sido titular em competições importantes, como a Copa do Mundo e a Eurocopa. Reconhecido por sua consistência, habilidade em pênaltis e liderança, consolidou-se como um dos principais goleiros da Europa, mantendo o legado da família Schmeichel, Johan Cruyff e Jordi. Johan Cruyff foi um dos maiores jogadores e técnicos da história do futebol. Como jogador, brilhou no Ajax e no Barcelona, sendo 3 vezes eleito o melhor do mundo. Introduziu o conceito de futebol total, revolucionando o esporte com sua visão tática e técnica refinada. Como técnico, comandou o Barcelona, implantando a filosofia que deu origem ao estilo de jogo que consagrou o clube nas décadas seguintes. Seu legado transcende gerações, influenciando o futebol moderno. Filho de Johan, Jordi Cruyff teve uma carreira sólida como meio-campista, atuando por clubes como Barcelona, Manchester United e Deportivo Alavés. Embora não tenha alcançado o mesmo destaque do pai, foi um jogador versátil e inteligente taticamente. Após encerrar a carreira, seguiu no futebol como treinador e diretor esportivo. Alf Inge Haaland e Erling Haaland. Alf Inge Haaland foi um meio-campista norueguês que atuou na Premier League por clubes como Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. Conhecido por sua força física e determinação, teve uma carreira consistente, representando a seleção norueguesa em 34 partidas. Sua trajetória foi marcada por rivalidades intensas, incluindo confrontos memoráveis com Roy Keane. Após se aposentar, dedicou-se à carreira empresarial e ao apoio ao desenvolvimento do filho. Filho de Alf Inge, Erling Haaland é um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Com passagens por RB Salzburg, Borussia Dortmund e atualmente no Manchester City, destaca-se pela impressionante média de gols e físico imponente. Em 2024, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção norueguesa, superando recordes com apenas 24 anos. Sua capacidade de finalização e presença diária o colocam como um dos principais nomes da nova geração. Gheorghe Hagi e Yanis Hagi. Gheorghe Hagi é considerado o maior jogador da história da Romênia. Meia habilidoso, com grande visão de jogo e um potente chute de perna esquerda, brilhou em clubes como Steaua Bucareste, Real Madrid, Barcelona e Galatasaray. Com a seleção romena, teve grande destaque nas Copas de 1994 e 1998, especialmente na campanha histórica até as quartas de final no Zitvanewa. Era conhecido como o Maradona dos Cárpatos, por sua genialidade com a bola nos pés. Após se aposentar, fundou o clube Vitoru Constanța, focado no desenvolvimento de jovens talentos. Filho de Gheorghe, Yanis Hagi herdou o talento e a posição do pai, atuando como meia ofensivo. Começou a carreira no clube do pai, o Vitoru, e depois passou por Fiorentina, Genk e Rangers, da Escócia, onde teve bons momentos, incluindo o título da Liga Nacional. Apesar de não ter ainda o brilho do pai, é peça frequente na seleção romena e tem potencial técnico para crescer mais. Seu jogo é baseado em inteligência, boa bola parada e controle de jogo. A pressão de carregar o sobrenome Hagi é grande, mas ele tem mostrado personalidade. Diego Simeone, Giovanni Simeone e Giuliano Simeone. Diego Simeone foi um volante combativo e inteligente, ídolo no Atlético de Madrid, onde conquistou o título espanhol de 1995-96 como jogador. Pela seleção argentina, disputou 3 Copas do Mundo e venceu 2 Copas América. Como treinador, tornou-se ainda mais lendário, comandando o Atlético desde 2011 e conquistando títulos como La Liga, Copa do Rei e 2 Ligas Europa. É conhecido por seu estilo intenso, disciplina tática e espírito guerreiro, moldando o clube ao seu jeito de ver futebol. É uma figura respeitada tanto por sua liderança como por sua longevidade no comando técnico. Filho mais velho de Diego, Giovanni é atacante e já atuou por diversos clubes italianos como Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona e Napoli. Conhecido por sua movimentação, raça e faro de gol, teve temporadas consistentes na Série A com destaque para 2021-22, quando marcou 17 gols pelo Verona.
Já vestiu a camisa da seleção argentina, embora ainda não tenha se consolidado como titular. Tem estilo combativo, misturando técnica e intensidade, características que lembram o pai, mas com vocação ofensiva. Mais jovem, Juliano é atacante e tem sido preparado com calma no Atlético de Madrid, tendo passagens por clubes como Zaragoza e Alavés, na Espanha. Tem perfil técnico e velocidade, mostrando-se promissor nas categorias de base. Ainda está em fase de amadurecimento, mas o clube espanhol aposta em seu desenvolvimento a médio prazo. Juliano, assim como o pai e o irmão, exibe garra e seriedade em campo, características marcantes do Simeone. A expectativa é que ele siga os passos da família e alcance voos maiores no futebol europeu.